Boa noite, meus amores. Ajeitando aqui. Como vocês estão? Vamos chegando. Vamos chegando. Como vocês estão? Boa noite, Shirloca. Boa noite, Reginoca. Boa noite, Fatiminha. Boa noite. Hoje estamos sem música. Estamos ficando com um grave problema de direitos autorais. Então, eu até vou ter que conversar com a Ellen. Acabamos de levar um outro blockade e isso prejudica muito o nosso canal. A gente acaba correndo o risco dos vídeos saírem fora do ar, né? Então, essa semana nós tomamos vários blockades por conta das meditações. E eu também não vou colocar música hoje por conta disso, mas quem precisa de música quando nós somos a própria música, certo? Boa noite, Shirloca, boa noite, Belinha, boa noite, Rob, boa noite, meus amores, Rita, bem-vinda. Então, por isso, hoje nós não teremos música, né? Estamos, então, com esse problema aí do Instagram, tá dando blockade na gente o tempo todo e isso prejudica muito o nosso canal e a função desse canal. Boa noite, minha amiga. Tô doida pra te conhecer, Rita. O dia que eu te conhecer pessoalmente, eu vou te apertar muito. Te dar muito cheiro, muito beijo. Tenho muito carinho por ti. Você é muito carinhosa com a gente. Sempre muito amorosa. Obrigada pelo seu carinho aqui acompanhando o nosso canal. Então, a nossa intenção, né, é chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então, por isso, hoje nós não vamos colocar música. Eu tinha separado uma música linda do Ivan Lins, chamada Um Novo Tempo. E eu vou ler a letra para vocês, então. Eu acho que era a mensagem que eu queria dizer aqui para vocês, né, com essa música. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos. Para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver. Ele dá blockade e nós damos música com uma cantora. Ah, mozão, você é a coisa mais rica. Só que eu não tô cantando, eu tô recitando a música. Para que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Essa frase eu acho muito legal. Para que nossa esperança seja mais que a vingança, né? Então, esperança no sentido de anseio, no sentido de motivação, né? E diz, seja sempre um caminho que se deixa de herança, porque quando eu mudo a minha vida, eu deixo isso de herança para o mundo, para minha família, para as gerações seguintes. E depois fala, no novo tempo, apesar dos castigos, de toda a fadiga, de toda a injustiça, estamos na briga para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos marcados para sobreviver, para sobreviver. Para que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. E aí fala, no novo tempo, né, apesar dos castigos, estamos em cena, estamos nas ruas quebrando as algemas para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça, para sobreviver, para sobreviver. Óbvio que o contexto dessa música foi feita na época da ditadura militar no Brasil, onde havia censura, mas é um grande hino a gente parar para pensar, né, que assim, você pode cantar pra gente? Gente, até posso, mas será que vai dar blockade? Não sei, então, né, eu boto a música não pode, aí eu canto, será que eu não levo um blockade do mesmo jeito? Ai, gente, esse negócio de direito autoral, eu sou cantora, vocês sabem disso, né?
A coisa que eu mais queria era que a minha música estivesse tocando sem parar em tudo quanto é lugar, né? É uma coisa tão que não dá para entender. Mas o que essa música tem a ver com o assunto que eu trouxe hoje, né? Nós estamos falando aqui sobre empreendedorismo e terapia holística. Isso é compatível, é incompatível, né? E aí eu trouxe essa música falando de algumas coisas importantes. Uma, qual é a sua vocação? A sua vocação é gerar um novo tempo e apesar de toda a fadiga e de toda a injustiça, você está na briga por um mundo melhor? Né? A Bela botou aqui, mas a censura atualmente é virtual. Sim, a censura é virtual. Censura da música, que nos pode ouvir a música, né? E também a gente tem que ter cuidadinho com o que a gente fala, porque o mundo está cada vez mais dual. E essa dualidade se encaixa um pouco aqui no que a gente vai falar, tá? Dualidade, vou até anotar aqui que eu vou falar disso. Vou falar disso, a Fátima tá, canta. Não, gente, não vou cantar. Hoje não. Então, tô preocupada com esse negócio do blockade mesmo, gente. Tô chateada. A gente tomou essa semana três blockades, né? Isso é muito ruim pro nosso canal. Então, eu só trocaria uma parte dessa música que é para sobreviver, não, que é para viver. Porque no novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça e se posicionando na vida para viver, né? Não para sobreviver. A gente tem que parar de sobreviver. A única coisa que eu mudaria nessa letra. O resto, que apesar de tudo, estamos na luta, né? E esse é um pensamento de uma pessoa que empreende. Ai, Gel, mas isso é tão politicamente incorreto, esse negócio de lutar, a gente está falando de espiritualidade. Então, já começa o processo de dualidade aí, né? E é onde começa a criar a confusão dentro do coração do terapeuta. Eu sou um terapeuta espiritualista. Eu trabalho com a espiritualidade. Veja o status, saúde da conta depois. Tá bem, eu vou ver. Vou ver o que isso significa, mas já tem uma dica aqui pra gente. Marco vai dar uma olhada nisso aí pra gente ver. Então, o processo da dualidade já começa a se instalar aí, né? Então, esse é um tema que fala de um processo de dualidade. Uma coisa ou outra, né? Então, lá, ser terapeuta holística e empreendedora é compatível com a espiritualidade? Ou eu tenho que ser uma terapeuta holística que não empreendo, aí sim está de acordo com a espiritualidade. Boa noite, Mercinha, Claudinha. A gente tem exemplos, né, de muitas linhas da espiritualidade, o espiritismo, e até mesmo o próprio cristianismo, que prega a questão de nós estarmos trabalhando para o próximo sem nada cobrar. Né? Isso é uma mentalidade, é uma forma de pensar a espiritualidade. Então, tudo que eu tenho de dons espirituais, eu dou de graça, eu não posso cobrar por isso, eu não posso valorar o trabalho que eu faço porque não é meu, vem da espiritualidade, né? Então, isso começa a gerar um quê? Um processo de dicotomia, um processo de dualidade dentro do meu coração. Aonde eu fico assim, caramba, então eu trabalho com a espiritualidade, eu sou terapeuta holística, a minha função é ajudar ao outro, e aí como é que eu faço isso? Aí eu vou cobrar pelas minhas consultas, eu vou cobrar pelos meus atendimentos. Eu mesma confesso para vocês que no começo, não com relação às consultas, porque eu tenho isso muito claro na minha cabeça, né? Então, aquilo que são técnicas espiritualistas na minha cabeça, tudo que está ligado com um processo onde eu utilizo a minha espiritualidade ou eu utilizo a minha equipe de trabalho espiritual, eu costumo não cobrar por essas sessões, mas as outras sessões eu costumo cobrar. Então eu não tinha nenhum problema, estava muito bem dividido isso na minha cabeça, mas nessa própria sentença está presente essa dualidade, essa coisa assim, não, isso aqui é de Deus, eu não posso cobrar, isso aqui já é técnica humana e eu já posso utilizar. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você, bebê, é que não existe técnica humana nem técnica divina. Tudo é divino. Tudo que nós fazemos dentro do consultório, quando nós trabalhamos com terapias energéticas, com
conteúdos psíquicos, nós estamos trabalhando diretamente com a espiritualidade, né? A prestação de serviço tem o seu valor. Tudo isso, Bela, é exatamente isso. E a gente vai pontuando tudo isso aqui, porque muitas vezes a grande dificuldade do terapeuta é se ver como uma pessoa de valor, né? E isso está um pouco arraigado nesse conceito dual de que eu não posso empreender se eu estou ajudando o outro a estar melhor. Então eu não posso cobrar. Se fosse assim, médicos não poderiam cobrar, né? Psicólogos não poderiam cobrar. Ah, mas essas pessoas não entendem a questão da espiritualidade. Ah, ok, então é isso. Então, por quê? Porque a gente tem uma espiritualidade pautada e baseada nos conceitos espíritas, nos conceitos da espiritualidade que nós conhecemos hoje, os centros espíritas, os centros ubandistas, a igreja, quando faz os seus trabalhos filantrópicos, ela não cobra nada, né? Porém, existem outras formas dessas pessoas capitalizarem, elas mudam o nome, né? Então elas não cobram por uma consulta, elas atendem pessoas que têm dinheiro e não têm dinheiro, e elas têm outros tipos de formas de receber dinheiro. Então recebe por doação, recebe o dízimo, recebe doações em geral. Então, por quê? Porque existe esse medo, né, de que então a pessoa está usando os seus dons para enganar, para manipular, para se aproveitar do outro ser humano. E aí a gente tem entramos então num processo de dualidade e conflito emocional. Eu queria que vocês dissessem aqui para mim, nós temos aqui 20 pessoas no chat, aqui na nossa live. Eu queria perguntar para vocês, quem aqui já sentiu essa opressão? Tipo, eu não posso cobrar, ou eu tenho que cobrar muito pouquinho, né? Então, eu sou uma terapeuta energética, eu sou uma hipnóloga, eu sou uma consteladora, eu sou uma astróloga, eu sou, sei lá, não importa, eu sou uma psicanalista. Eu queria que vocês interagissem aqui comigo no chat, dizendo assim, né, se você já sentiu essa dificuldade dentro de você, esse processo de dualidade. Mercinha falou euzinha. Né? Então, você já se sentiu cobrada por isso? Dizendo assim, caramba, eu não posso cobrar. Não é certo cobrar. Eu não deveria estar cobrando. Ó, até agora 1, 2, 3, 4 pessoas de 20 já disseram que sentiram isso. Vou esperar vocês falarem. Isso é muito importante para a gente refletir aqui nesse processo. Fátima, então, ó, gente, já tem aqui 6 pessoas, 7 pessoas. A Bela falou, eu não tenho base no kardecismo e nunca senti isso. E tem uma outra coisa também, né, Bela? A astrologia, ela é vista como ciência. Apesar de que, para mim, é totalmente espiritual, né? Então, como ciência, não existe tanto... Não se cai nesse processo de dicotomia. Já tentaram me imputar isso. Aposto que foi, talvez, num grupo onde as pessoas são mais espiritualizadas, né? Ou tem o trabalho de terapias energéticas. Andresa, a gente está colocando aqui a pergunta que eu coloquei. Nós estamos trabalhando aqui sobre ser terapeuta holística e empreendedora é compatível com a espiritualidade? E aí eu estou falando desse processo de dualidade. Perguntei se quem aqui já sentiu dificuldade de pôr valor no seu trabalho, de cobrar por conta desse conceito de que trabalho que lida com a espiritualidade, com energia, com cura, não pode ser cobrado. Tá? Então, é isso que eu queria, essa é a enquete que eu estou fazendo ao vivo aqui. Então, por enquanto, eu tive acho que 2 pessoas aqui que disseram, ou 3, aqui a Roberta colocou, já tentaram me meter nessa, mas não caí, mandei me procurar no centro, que lá era de graça. Então, tá vendo? Até mesmo algumas pessoas que se aproximam da gente, se aproximam com essa intenção. Elas não sabem que você pagou um curso,
você gastou um dinheiro, você fez uma formação, você gastou horas de estudo. Então, eu começo a trazer essa visão para você, tá? Você comprou um curso que não foi barato, ou vários cursos. Você gastou muitas horas estudando. Aprendi com o Gasparetto, espiritualidade pode ser cobrada assim. Eu acho que o Gasparetto ele foi bastante revolucionário, né? Então, se você pega o Gasparetto e aí você pega o Chico Xavier viveu para doar, né? Ele psicografava, escrevia, ele nunca cobrou, mas toda a provisão chegava para ele de outras formas. É um tipo de missão, gente, diferente, né? Nós estamos entrando numa era diferente, numa era em que mais pessoas estão se espiritualizando, mais técnicas estão sendo descobertas, né? E aí, nesse processo de novidade, isso está virando trabalho, profissão. Nós estamos colaborando muito, né? Para que uma nova frequência, ou que pessoas mais saudáveis, que pessoas mais lúcidas, mais curadas, estejam nesse planeta fazendo também a sua parte, né? E aí esse processo de dualidade que eu vou trazer para vocês é um processo chamado alienação, tá? Através da alienação eu controlo as pessoas, né? Eu consigo mantê-las culpadas com medo, né? E é por isso que é um processo de dualidade. É por isso que tudo que está ligado à espiritualidade, ela acaba não sendo uma espiritualidade livre, né? Não sei porque que eu atraio tantas pessoas que já chegam falando que não tem condições de pagar. Marilda, daí tá num outro ponto que a gente vai falar aqui, tá? No reconhecimento do seu próprio valor, que é muito difícil. Por conta desse processo de dualidade que a gente acaba sendo inserido, né? Então esse trabalho, eu sou cobrada de que esse trabalho que eu estou fazendo precisa ser de graça, né? E aí eu não me valorizo, porque se valorizar o que você faz é empreender. E empreender é incompatível com a vida espiritual. Aí começam o quê? Os processos de... O que acontece no seu cérebro? Tico e teco começam a entrar em conflito. Porque são valores, são conceitos, são pensamentos que foram implementados na sua cabeça e você não está conseguindo discernir. É por isso que há esse conflito. Nossa, caramba. Então, a gente vai começar a separar por partes aqui. Primeiro, todo o processo de dualidade, ele vem justamente para deixar você entre ter que decidir uma coisa e outra. E quando a gente fala de espiritualidade livre, a gente fala de pessoas que pensam. Quando a gente fala de pessoas que pensam, a gente meio que está indo contra o sistema. Porque é através do medo da religião que muitas pessoas são controladas. Isso é em todas as religiões, gente, é em todo o âmbito da espiritualidade. Então você vai falar dos católicos, dos evangélicos, o medo de ir para o inferno, né? O medo de não ser salvo. E aí lá na Umbanda, se você não faz o que seu pai de santo ou sua mãe de santo fala, você tá ferrado. Se você vai contra as autoridades, eu não sou nada rebelde nesse sentido, tá? As autoridades existem, elas são colocadas porque nós precisamos ter referências, certo? Eu tô falando desse sistema de medo que é implementado. Que se não for assim, né? Então, eu ouvi muito isso, assim, eu fui de igreja evangélica há muito tempo, né? E eu ministrava louvor ali naquela igreja e fui entrando cada vez mais para dentro da cúpula, né? E uma das primeiras coisas que disseram quando eu cheguei lá, que eu fui convidada para fazer o louvor, era assim: você vai ter que jogar todos os seus discos e CDs fora. Você imagina uma pessoa que sempre foi cantora, que veio de família de músicos. Eu tinha fortunas em discos e CDs. Eu levei tudo para a igreja, para queimar, para destruir. Era muito dinheiro que tinha ali. Fora que eram músicas, né, que eu gostava. Eram coisas da minha história. É como se eu estivesse abrindo mão de parte da minha história. Isso é um processo de alienação. E aí, um dia eu fui na casa desse tal apóstolo lá, que era o bambambam da igreja. E qual é o meu espanto quando eu chego na casa dele? Tem uma estante de 4 metros por 3 metros de cima a baixo, cheio de discos e CDs do mundo.
Então, esse processo, né, de alienação que acontece no sentido... E aí eu questionei, falei, mas por que eu tive que entregar os meus discos e você tem esses discos aqui? Primeira coisa, você é Jezabel, é a rebelde, né? Segundo, o que ele disse para mim foi assim, nem todo mundo tem maturidade para ouvir esse tipo de coisa ou para ter música em casa, que não seja música cristã e que não se desvie do caminho, tá? Então eu tô dando um exemplo de algo que aconteceu na minha vida. E eu percebi, então, que ali havia um processo de alienação. Então, eu não vivo o que eu prego, eu uso a religião porque eu quero controlar as pessoas. Então, eu uso a espiritualidade como uma forma de controle. Então, eu vou criar regras, eu vou dizer que você precisa ser assim, assado, cozido com ensopado. Eu vou padronizar as pessoas num processo de obediência cega, né? E aí a gente controla. E aí esse é o problema, porque hoje... nós estamos partindo para uma espiritualidade que vem de dentro para fora, onde para eu ser salva, né? Para eu preciso entregar de fato o meu espírito. Eu preciso realmente falar o eis-me aqui. Não é só entrar numa igreja ou num centro, né? E achar que com isso você já conquistou seu galardão, porque essa alienação que vai sendo feita na nossa mente, que vai dizendo assim, bom, então eu não preciso fazer nada, eu só preciso obedecer. Eu só preciso obedecer. Vocês percebem o quanto isso é diferente de empreender? E é por isso que dá esse tilt. Eu dei essa volta toda, eu falei disso tudo, gente. Não foi, o Marco colocou, hipocrisia nas igrejas é a coisa que mais tem. Gente que se acha superior por ter qualquer cargo que lhe foi atribuído. Mas a gente não tá aqui, é verdade, né? Mas a gente está aqui para falar sobre mentalidade, na verdade, né? Usando isso que eu trouxe, eu vim falar de um processo de mentalidade, onde nós viemos sendo treinados para compreender, né, que a espiritualidade precisa sofrer para manifestar essa espiritualidade. Você tem que ir lá e fazer não sei quantas horas de jejum. E você não pode ganhar nada com isso. Você tem que entregar tudo. Você tem que se obedecer todo mundo e fazer, não, né? Não pode questionar uma ordem, tá? Isso é um processo que eu chamo de processo de espiritualidade infantil, ok? É mais ou menos quando a gente tá lá no jardim de infância, tá? Aonde a professora não vai te explicar tudo, ela só vai fazer você obedecer, né? Pelo menos na minha época era assim. Criança não discutia, criança obedecia. Então é como se eu não pudesse, é como se todos nós temos sido tratados dessa forma, como se fôssemos crianças, né, no processo da espiritualidade, onde só algumas pessoas acessam essa espiritualidade. E aí sim, essas pessoas... Tanana. E aí a gente entra nesse processo de achar que a nossa espiritualidade não tem valor. E a gente entra no processo de acreditar que culturalmente eu não posso cobrar por um trabalho que vai usar uma energia que é espiritual. E como eu disse aqui, gente, tudo é espiritual, né? Beber esse copo de mate é espiritual. Estar aqui falando com vocês é um processo espiritual. Por que é espiritual? Porque eleva o espírito, porque faz eu pensar, porque faz eu melhorar o meu padrão vibracional, porque faz um equilíbrio entre os meus corpos, porque quebra paradigmas, porque muda o meu processo de crença, porque faz uma transformação em mim. A Andresa colocou, hoje as crianças perguntam o porquê daquela ordem, já vem com mais sabedoria. A gente sabe que vem novas estirpes aí, né? Crianças numa outra frequência, né, que questionam mais, e é uma necessidade que a gente sabe, né, de uma mudança aí nesse âmbito da educacional. Porém, era assim antigamente, e nós, como adultos de hoje, somos muito treinados, né, e acabamos, para querer pertencer, nós acabamos aceitando essas regras. E aí a gente entra nesse processo de entender que nesse processo de dualidade, para eu ser espiritual, eu não posso ser carnal, e dinheiro é carnal. E por que dinheiro é carnal? Porque dinheiro é poder.
E o poder vem da onde? Vem do pensar. E aí pensar é do diabo, porque vai fazer você pensar contra... Uau, olha como a nossa cabeça começa a ficar muito doida. Começa a entrar um processo de tilt na nossa mente. Porque começam a haver essas incompatibilidades. E aí, então, muita gente prefere migrar para técnicas que, isso aqui não tem nada a ver com espiritualidade. Então, eu vou lá fazer hipnose sistêmica. Não tem nada a ver com espiritualidade. Não, você está fazendo regressão a vidas passadas. Não tem nada a ver com espiritualidade. Não, eu vou trabalhar com constelação sistêmica. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Não. Você vai trabalhar sobre maldições e bênçãos hereditárias. Você vai livrar aquela próxima geração. Você vai ajudar como terapeuta que aquela família organize o seu sistema para que as próximas gerações não sejam atingidas por maldições hereditárias, que está lá na Bíblia. Que são justamente o quê? Quando a gente infringe as 3 regras lá relacionadas à constelação sistêmica, que eu não vou entrar nesse mérito agora. Tá? Então, você começa a perceber o seguinte, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Então, é o momento da gente virar uma chave. Virar uma chave aqui. Óbvio que se você está ligado a um processo religioso, você precisa seguir as ordens desse sistema religioso. E não tem nada de mal. Eu sempre fui católica, depois estudei, fui ser espírita, depois eu fui ser evangélica e agora eu sou de Jesus. É assim que eu me denomino. Mas eu sou extremamente grata a todas as experiências que eu passei. Eu ganhei discernimento e hoje, desculpa, para entrar na minha mente, para controlar os meus pensamentos, para tentar me colocar numa caixa vai ser um pouco difícil. E o meu trabalho aqui com vocês é justamente esse, eu quero tirar vocês da caixa. Não é tirar vocês da igreja, não é tirar vocês do centro, não é tirar vocês de nenhum lugar religioso onde vocês estão, mas trazer uma nova perspectiva de uma espiritualidade livre, de uma espiritualidade onde eu cresço como pessoa, ganho valor e percebo que prosperar é espiritual. Eu trouxe aqui eu anotei um monte de coisa, não falei nada que eu anotei, né? Mas eu vou... eu comprei um livrinho de bolso chamado Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, que eu adoro, tá? E esse livro é como se fosse uma entrevista ao diabo. Ai, Gé, coisa horrível. Não, não é bem assim, né? Então, o diabo é uma entidade que nós denominamos como opositor, o opositor de Deus. Deus é o positivo, o diabo seria o negativo. E aqui é muito interessante, né? Quando ele fala assim, a primeira coisa do livro que diz é assim, bom, você vai ter que me responder todas as minhas perguntas, né? A pessoa entrevistando esse diabo, ele falou assim, sim, eu vou ter que te responder. Por quê? Ele falou, e por que você vai me responder? Eu vou te responder porque você já entendeu e você já não tem a sua mente alienada. E aí eu tenho que te responder, porque eu não consigo atuar sobre você, porque você está junto com Deus. Estar junto com Deus é viver uma espiritualidade livre. Estar com Deus é saber pensar. Estar com Deus é entender o valor que se tem. Estar com Deus é empreender. Ninguém foi mais empreendedor que Deus. Se pegar Gênesis lá, ele vai criar o mundo em 7 dias, ele vai descansar no 7º dia, mas ele veio empreender. Ele criou algo. E criar, né, é um baita do empreendimento. Ele não ficou lá, sabe, pensando que ele não tinha valor para fazer nada. Aliás, ele era Deus, né? E Deus é o todo. E aí, nessa experiência de dualidade que nós vivemos, porque nós estamos no mundo dual, existe essa complementação dessa energia positiva, que é a energia amorosa de Deus Pai, né? E existe essa complementação da energia negativa, que seria o diabo. Quando você se conecta com o seu valor, com a sua verdade, e se conecta com essa positividade desse Deus que te leva para um processo de ação,
essa negatividade que é o diabo, que você fica dizendo, eu não consigo isso por causa do diabo, eu não consigo isso por causa do obsessor, eu não consigo isso porque tem alguém me impedindo. Esse alguém é essa negatividade que você alimenta com esse processo de passividade, com uma mente controlável, com uma mente alienada. Só os não alienados é que realmente caminham em positividade, ou em positividade no sentido de caminharem com a energia do divino. Então eu manifesto a energia do divino quando eu ando em positividade. Não é positividade tóxica não, tá, gente? Eu tô falando no exercício da autorresponsabilidade, de compreender o seu alto valor, de saber que fracasso é só um processo natural de aprendizagem. Então, quando eu erro, né? Quando eu fracasso em alguma coisa, é uma oportunidade de eu compreender o que eu fiz certo e o que eu fiz errado. E aí eu posso empreender novamente, né? Então, a pessoa alienada, a partir do momento em que uma coisa acontece mal para ela, ela já entregou toda a mente, porque toda a batalha espiritual é no campo da mente. Ela já entregou a sua mente para o diabo, para a negatividade, tá? Estou usando aqui essa questão desse livro do Napoleão Hill. E aí, a introdução eu achei muito legal, que tem aqui, quer ver? Cadê? Ele diz assim: o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E mais que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Toda pessoa que realmente está conectada com a sua bondade interior, com o seu Deus interior, com esse Deus que está no céu, que está onde você quiser que ele esteja, essa pessoa não acredita em fracassos e derrotas, ela acredita em experiências, certo? Então, e qual é a ferramenta com a qual esse diabo, essa negatividade entra no seu coração? Através do medo. Quem esteve no retiro, a gente trabalhou muito esse conceito de para onde você entrega a sua bússola, né? Eu quando sinto medo, quando eu respondo às perguntas do medo, eu entrego a bússola da minha vida na mão do medo. E as respostas vão ser sempre negativas, conectadas com uma posição fracassada, com uma posição de derrota. Enrolou. E o contrário disso é quando eu escuto a voz da minha essência, escuto a voz do meu coração, faço as perguntas que me levarão para um processo de conexão com o meu divino. E aí, então, eu consigo acessar o meu projeto de vida, o meu propósito. Eu vou ler para vocês aqui, eu achei isso muito legal. Quem achou legal aí, dá um joinha, bota uns corações aí pra gente, para eu ver o que vocês estão achando desse nó que eu tô trazendo aqui pra gente entender, né? Por que a gente fica paralisado, não conseguindo ter coragem para se tornar um empreendedor na nossa área, como se isso fosse um pecado, né? É um pecado ter sucesso, é um pecado ser uma pessoa produtiva, é uma pessoa que gera riqueza, uma pessoa que gera recurso. É como se fosse um pecado isso, como se você estivesse cometendo um crime, né? Então é um crime prosperar. É um crime prosperar? Não, gente. Isso é uma mentalidade de escassez, isso é uma mentalidade de alienação que é introduzida no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, para que você não prospere, para que você não pergunte, para que você não se destaque. Porque isso que eu quero que a gente perceba. Quanto mais pessoas com o coração no lugar certo, conectadas com o seu divino, estiverem prosperando, estiverem com recursos, né? Em vez de você ir cobrar de um governo, você vai lá e vai fazer uma obra social, mas você vai fazer de verdade. Não, eu vou capacitar pessoas, eu vou criar uma ONG aqui, eu vou construir isso, eu vou construir uma escola de música, eu vou capacitar mães, eu vou dentro do que? Do seu propósito.
É por isso que cada um nasce com um propósito, com uma missão, com algo que precisa realizar. Mas para realizar, eu preciso ser uma pessoa não alienada. Eu preciso estar conectada com o meu divino. Eu preciso estar com uma mente próspera, compreendendo qual é o meu lugar no mundo, né? E ninguém faz isso sem empreender. Jesus foi um baita do empreendedor. Ele tinha uma missão, ele colocou pilares, ele se cercou de pessoas, ele falou para muitas pessoas, ele mudou a vida de muita gente na época que ele existiu. Mas ele tinha ali uma estrutura, ele tinha aqueles 12 apóstolos que andavam com ele, que eram os mais chegados, que eram a estrutura dele. E ele tinha 2 ou 3, né, preferidos. Tem o Pedro e o João, que eram aqueles mais chegados, né? Por quê? Porque ele estava empreendendo, ele estava mudando o curso da história, né? Jesus, imagina, Jesus era judeu e estava falando um monte de coisa diferente. O Marco colocou, foi o primeiro coach da vida. Ai, meu Deus do céu, faz sentido. Então, é importante a gente lembrar dessa questão que Jesus não veio. Jesus nasceu, o cristianismo aconteceu, a igreja aconteceu, já tem papa. Não foi isso, gente. Jesus nasceu judeu e morreu judeu. Mas ele ousou, né? Gente, eu acredito que Jesus era o próprio Deus manifestado na Terra. Assim, eu digo um Deus, uma alma, né? Com toda a sua plenitude de divindade, e ele veio aqui para nos ensinar. E ele veio empreender. Se ele fosse se alienar, ele não cumpriria o que ele veio fazer. Assim como milhões de outras pessoas que se destacaram no mundo, na tecnologia, né? Na área de tecnologia, na área religiosa, na área de psicologia, na área de psicanálise. Imagina se Freud se acomodasse, se Freud fosse um alienado, né? Imagina Jung, imagina lá, né? Reich, Alexander Lowen, né? Lise Bourbeau, todas as pessoas que a gente admira, os grandes pensadores, foram pessoas que foram capazes de se verem nessa posição, de serem empreendedores, de serem pessoas que trazem novidade, que ousam ser diferente, fazer diferente, que não ficam presos a dogmas e a caixinhas que foram colocados. Não, tem que ser assim, vou fazer assim, tem que ser todo mundo igual, forma de coxinha. Eu tô aqui para quebrar e, gente, acabou, vocês não são coxinha, vocês não são brigadeiro, que tem que ser tudo igual. Você tem que ser você e compreender como você vai gerar valor. Porque quando você gera valor e quando você prospera, você primeiro se torna um exemplo para você e para sua família. Você já começa a quebrar paradigmas familiares. Depois, você numa esfera maior, você começa a mudar a vida das pessoas à sua volta. Você muda a vida dos amigos chegados, as pessoas vão olhar e vão falar, pelo menos elas vão ficar intrigadas. O que essa mulher está fazendo? O que ela está falando? O que está acontecendo? O que está acontecendo com ela, que ela está tão diferente? Segundo, através do seu trabalho e do seu bem-estar, você vai ter condições de atender muitas pessoas e cuidar delas. E ajudar elas a mudarem as suas próprias vidas. E você se torna, então, um agente de mudança. Você se torna uma pessoa que muda e quebra paradigmas. Você é um facilitador de felicidade. Você é um facilitador de saúde mental. Você é um facilitador de saúde emocional. Quanto você teve que estudar para sentir segurança de fazer o seu primeiro atendimento? Quanto você ficou bloqueado? Quanto tempo você ficou bloqueado sem conseguir atender porque você não conseguia ver valor em si mesmo? Eu, ano passado, fiz mais de 1.095 atendimentos. 90 e tantos % dos meus assistidos são terapeutas. E a coisa que eu mais fiz foi trabalhar a mentalidade, desbloquear essas pessoas para conseguirem ir para os seus destinos, para conseguirem ter coragem
de se verem como pessoas de valor, para conseguirem começar a atender. É um processo doloroso. É um processo doloroso. Primeiro porque tudo que está ligado à espiritualidade é meio que fosse assim, é um dom. Acordei cheia de dom. Acordei cheia de dom. E se eu não sou cheia de dom, se eu não vejo, se eu não escuto, então eu não vou trabalhar com espiritualidade, porque eu não tenho nada de espiritualidade em mim. Mentira! A sua sensibilidade, a sua capacidade de pensar, né? A sua capacidade de perceber o outro, a sua capacidade de fazer o outro pensar. Isso é mediunidade, isso é espiritualidade, isso é sensibilidade, né? A gente já trabalhou aqui em outras lives e as meninas também trabalharam a questão da audição, da visão, do olfato, do paladar. E vamos falar agora um pouquinho mais da questão sinestésica. Eu já dei uma aula sobre isso lá no gratuito, tem lá no YouTube um aulão onde eu dei um teste sobre, né? Eu, por exemplo, eu sou totalmente sinestésica. Eu não vejo, eu não escuto, mas eu sinto profundamente o que as pessoas sentem. Então, tudo isso é processo de espiritualidade. E aí não dá para separar, gente, né? E aí, essa dicotomia de dizerem, não, que é espiritual tem que estar subjugado a uma religião, tem que estar subjugado a um grupo, tem que estar subjugado a um guru, tem que estar subjugado a um pastor, a um padre, a um pai de santo, a sei lá o que você segue, né? Eu não posso pensar pela minha própria cabeça. Eu não tenho valor por isso. Então eu não posso cobrar. Mas eu preciso cobrar porque eu paguei 3, 4 mil, 5 mil, 6. Bota na ponta do lápis. Se eu for colocar na ponta do lápis todos os cursos que eu já fiz, eu já gastei para lá de uns 25 mil reais só em formação. Em um ano. Quanto vocês investiram de dinheiro? Porque eu não acho que é gasto, é investimento. Para pensar. E aí você acha que você não tem o direito de empreender? E esse é o grande ponto da noite. Levei 40 minutos para falar isso. Né? Por quê? Porque a gente tem que quebrar esse paradigma. Sabe? Você é espiritual até fazendo cocô, se você quiser. Senta lá, faz seu cocô e fala com Deus. Sempre falei isso. Eu sei que é meio chocante isso que eu tô falando, né? Mas ele está em todas as coisas. Você não precisa se colocar em caixinha, você fala com Deus todos os dias. Você é a própria manifestação do divino. Você precisa desconectar dessa negatividade, dessa passividade, dessa alienação que te rouba o propósito, que te rouba a energia, que te rouba o senso de valor. E aí faz com que você não se sinta encorajado a empreender, porque empreender também dá trabalho. E aí você, de repente, quer que tudo caia do céu. Porque é espiritual, então vai cair do céu. Deus vai me mandar paciente. Outro paradigma. Você que trabalha com energia. Você já pensou isso? Não? Tranquilo, não preciso fazer nada. Que Deus vai mandar paciente. Vai cair aqui no meu colo. É a lei da atração. É a lei da atração do quê? Birigui? Se você não mexe o teu rabo da cadeira. Jesus, quando foi pregar, ele saía atrás do povo, ele ia para não sei quem, para Jerusalém, aí caminhava para lá, andava de barco, andava de não sei, só andava de avião, de helicóptero, porque não tinha naquela época, senão Jesus ia andar de avião e helicóptero para ir nos lugares mais rápido, para falar para mais gente. Ô Jesus da misericórdia. Aí tu quer ficar sentada dentro da sua sala, com aquela parede carcomida, cheia de bolha, né? Não passa nem uma tintinha, nem uma massinha. Os sutiã aparecendo, né? Descabelada, com um lápis aqui na cabeça, assim, né? Aí você fala, vai aparecer uns assistidos aí pra mim. O que você acha disso? Uma coisa bonita. Né? Então, é esse paradigma que a gente precisa quebrar, né? A atração precisa de ação, exatamente, Cláudia. A atração precisa de ação, porque são só as pessoas com uma mentalidade alienada que acham isso, eu não tenho que fazer nada, vai cair no meu colo.
Não vai. E eu vou ler aqui sobre o conceito de empreendedorismo, né? Empreendedorismo é o processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. É um termo usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou produtos novos, normalmente envolvendo inovações e riscos. Normalmente, quando se fala de empreendedorismo hoje em dia, se fala muito do empreendedorismo digital, tecnológico. Então, tem sempre pessoas como Bill Gates, Steve Jobs, né, que foram considerados empreendedores, inovando no ramo da tecnologia. Esses caras ousaram sonhar, eles não tiveram uma mentalidade conectada com essa alienação. Ai, fracassei, meu Deus do céu, nunca mais eu me levanto da cama. Eles quebraram a cara milhões de vezes, fizeram vários processos até conseguirem se tornarem pessoas com o sucesso que eles tiveram. Mas não é com essas pessoas que eu quero que a gente se compare. Eu quero que você tenha como referência as pessoas que empreendem todos os dias, que se levantam para cumprir o seu propósito, né? O empreendedor é aquele que toma a iniciativa de empreender, de ter um negócio próprio. É aquele que sabe identificar as oportunidades e transformá-las numa organização lucrativa. Ai, essa palavra, Gel, eu não posso falar lucro. Eu não posso dizer que eu tenho lucro. Jesus, isso é muito feio. Ter lucro é feio. Como é que você paga as suas contas, meu bem? Como é que você paga esses cursos que você fez? Como é que você fica tranquila para atender as pessoas, sabendo que a sua conta de luz está paga, que o seu computador, que você tem os equipamentos, que você se cuidou, que você fez a sua unha, né? Que você não está desesperada, parecendo uma maluca, desequilibrada, né? Você tem o seu lugar com a sua energia, você cria o seu cantinho de atuação, você cria o seu ambiente, você gera uma energia positiva no lugar onde você vai atender, né? E mais que isso, o empreendedor é aquele indivíduo que é criativo, inovador, arrojado, que estabelece estratégias que vão delinear o seu futuro. Presta atenção, o empreendedor é aquele indivíduo que é criativo, inovador, arrojado, que estabelece estratégias que vão delinear o seu futuro. O seu futuro está nas mãos de quem? Do acaso? Você está esperando aí que Deus te dê um bônus por bom comportamento. Vai, igual o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tá nessa? Eu já fiz várias aulas e várias lives com vocês motivacionais. Essa eu quis trazer um processo de pensar sobre, né? Então, aonde é que tá me pegando? Tá pegando na religiosidade? Tá pegando no medo? Tá pegando no medo de valorar o meu trabalho? O valor é a soma de todos os benefícios que as pessoas que consomem o que você entrega vão receber, se eles aceitarem a sua oferta específica. É por isso que não tem concorrência na minha cabeça, principalmente no que a gente faz na área de terapia, porque tem pacientes que precisam de uma pessoa com temperamento da Gel, tem pessoas que precisam de uma terapeuta com temperamento da Cláudia, tem pessoas que precisam de uma terapeuta com temperamento da Shirley, com temperamento da Roberta, da Regina, não importa. São almas que se identificam com outras almas para um processo de desenvolvimento. E aí tu dá tudo de graça, tu faz tudo de graça, você não está dando valor àquilo que você recebeu. E tem mais, experiências com terapia que eu já tive, de pessoas que eu dei tratamentos, dificilmente a gente consegue terminar. A pessoa não valoriza porque não sai do bolso. Então, compreender que tudo que está ligado ao empreendedorismo e ao sucesso da sua vida como terapeuta está ligado com o tanto de valor que você gera. Só que esse valor precisa ser trocado. Sandresa Molina fala sempre, né?
que é preciso haver um valor de troca. Eu super me dedico muito mais aos cursos que eu paguei mais caro do que os cursos que eu comprei a R$10. É verdade ou mentira? A gente tende a valorizar, porque a gente fala assim, pô, se essa pessoa está cobrando isso é porque ela tem valor, porque ela sabe o valor que tem, porque esse é um grande conflito que a gente vive hoje em dia, né? A gente não consegue cobrar, porque a gente não sente que tem valor. Óbvio que ao iniciar a gente precisa ter estratégias, eu sempre ensinei isso para vocês, há um ano atrás eu ensinei isso para muitas meninas, e muitas meninas hoje estão com o consultório cheio, estão fazendo a sua agenda, estão com os seus valores mais caros. Eu falei, você não se sente segura? Você não sente ainda porque você não experimentou? Então faz um pacote. Faz 2 de graça, faz 3 pacotes baratinhos, mais 2 pacotes um pouquinho mais caro, e aí daqui a pouco você começa a cobrar a sessão individual. Muitas fizeram esse processo, muitas estão aqui, né? E elas sabem que essa fórmula funciona. Porque aí você vai sentindo também que você entregou, né? Agora, estamos num ponto de maturidade com esse grupo, né? Com as pessoas que estão aqui, em que independente se seja na área de terapia holística, ou se você é de outra área, educação, se você é médico, não importa o que você seja. Se você não entende que pessoas de valor são empreendedoras da própria vida, não buscam segurança porque segurança não existe, né? Porque você fala assim, eu quero um emprego público. Vem um golpe militar, não sei o que, termina com não sei o que, você fica sem segurança. Não existe segurança. Eu preciso de um 13º, um 14º, eu preciso de não sei o que. Gente, isso é um pensamento de escassez, isso é um pensamento limitado. É um pensamento regido pelo medo, pela incapacidade, por um pensamento alienado, de que a força não está em você, que você não tem o divino dentro de você, que o divino não te acompanha, que você não veio para o planeta com uma provisão. Eu falei uma coisa para Dione, né, que é a nossa gravidinha do grupo, e que ela amou. A gente estava trabalhando com essa questão do medo, né? Tipo, toda mãe muitas vezes chega e fala assim, eu não sei como é que vai ser e tal, o filho é uma despesa, e eu trouxe para ela algo que é um ensinamento bíblico, que diz que cada criança vem com uma provisão. Deus não põe ninguém no planeta sem uma provisão. Todas as pessoas vêm com uma provisão, com um nível de abundância e prosperidade que só precisa ser manifestado. Algumas pessoas que a gente está falando da média da humanidade, ok? A gente não está falando de pessoas que estão em processos kármicos profundos, que estão em processos de resgate. Essas pessoas vêm com algumas situações, né, onde elas precisam passar por certos processos de escassez. Porém, não é o caso da maioria das pessoas. Muitas pessoas estão passando por esses processos porque estão honrando a ancestralidade, porque não foram ensinados, porque têm hábitos, né, de serem pessoas alienadas, não são organizadas, né? Então, como lutar contra isso e ter uma mentalidade que te ajude no empreendedorismo? Não sendo alienado, lutando contra o medo, não caindo na questão da dualidade entre isso aqui é espiritual, isso aqui não é, isso eu posso cobrar, isso eu não posso cobrar. Faça como muitas pessoas aqui. Eu, por exemplo, eu tenho nos meus tratamentos 2 ou 3 sessões que eu oferto. O resto eu cobro, porque aí eu sinto que de alguma forma eu estou colaborando. Também, faça um trabalho voluntário. Faça algo que realmente vai mudar a vida das pessoas. Mas você precisa pôr valor no seu trabalho. Tá? Pessoas não alienadas, pessoas alienadas, elas têm falta de propósito, elas não têm autoconfiança, né? Elas não conquistam nada por meio do esforço, elas querem que caia do céu, tipo maná lá no deserto, né? Que o povo de Israel ficou 40 anos lá no deserto e a comida caía. Então acostuma, né? Pessoas alienadas não têm criatividade, tentam pegar sempre atalhos. Eu vou fazer isso aqui porque é mais rápido. Eu não vou fazer o curso que eu quero, eu vou fazer esse aqui porque é mais rápido. Preciso ganhar dinheiro rápido. Eu quero ser terapeuta holística, mas eu vou fazer esse curso de manicure aqui, que aí eu vou sendo manicure para depois ser terapeuta. Alguém aqui já pensou desse jeito, gente? Não necessariamente sendo manicure, qualquer outra coisa. Fala comigo! Diz pra mim!
Me responde aí. Já tentou pegar atalho? Porque você quer? Não entendendo que às vezes é necessário um investimento forte, um investimento de energia, um investimento de grana, um investimento de tempo, um investimento de trabalho. Fala comigo, Elizabeth. Né? E aí eu quero trazer esse perfil do não alienado, né? Da pessoa que está conectada com a sua divindade, que entende que precisa empreender para chegar ao maior número de pessoas, que precisa ser um exemplo de prosperidade, abundância, alegria. Simone colocou lucro, lute unido, conceitos e experiências, realizando e otimizando seus resultados. Amei! Adorei! Muito bom, Simone, é muito legal. A gente tem que começar a pensar fora da caixa. A pessoa não alienada, ela entende que tudo aquilo que ela lucra se reverte em benefício para ela, para sua casa, e tem a ver com aquilo que a gente vem falando sobre ser próspero e ser abundante e ser transbordante, né? Então, quando eu sou abundante, eu tenho para mim e para os meus. Quando eu transbordo, eu consigo chegar, né? Aquele copo que transborda para fora. Então, eu consigo alcançar mais pessoas com a minha prosperidade. Eu consigo beneficiar mais pessoas com a minha mentalidade, com o meu trabalho. Então, o não alienado, ele é organizado, tem objetivo, tem propósito, tem brilho no olho. Uau! Né? Tem brilho no olho. Não tem aquele olho opaco, desanimado. Né? Então, esse brilho no olho é de uma pessoa empreendedora, de uma pessoa não alienada, de uma pessoa que tem vontade de realmente mudar o mundo com a sua própria experiência. Reflete a experiência do fracasso, prefere a experiência do fracasso do que nem tentar, porque entende que o fracasso é uma ferramenta de aprendizagem. Né? Isso é uma grande coisa. E o último ponto, que a gente já bateu o horário, gente. Como passa rápido esse tempo com vocês, meus amores. É muito bom. Eu tenho uma chave para entregar para vocês hoje. Oi, Suelen, bem-vinda. Eu tenho uma chave para entregar para vocês. Existe uma chave muito importante para a gente sair desse processo de dualidade, desse processo de dúvida, né? Primeiro, com relação à terapia holística, você entende isso como missão? Faz parte do seu propósito? Responde aí para mim. Quero que vocês respondam aí, gente. Temos 25 pessoas aí com a gente. Respondam para mim. Você tem a terapia holística? Ou o seu trabalho, o trabalho que você faz hoje? Isso mesmo. Como algo que você diz assim, isso é o meu chamado, é o meu propósito. Você tem certeza que terapia holística faz parte do seu propósito? Vamos lá, o pessoal tá falando sim, sim, quero mais, quero mais. Vamos lá. Você tem certeza que essa profissão que você escolheu, que é uma profissão, apesar de lidar com a espiritualidade, é o caminho de entregar aquilo que você veio entregar, que faz parte do seu propósito? Muitos sims, muito bom isso, muito bom. Isso é um bom passo, é um bom lugar de se estar. Então, terapia holística não necessariamente. Você é no seu processo de comunicação, né, Bela? E astrologia. Então, dentro daquilo que você escolheu para fazer, que você já sabe o que é, né? Então, como eu disse, pode ser médica, pode ser o que for. A Bela tem sempre que trazer piadinha, terapia holística, não. Olha o preconceito. Então, vocês que têm essa certeza, vocês podem receber uma chave. A chave é uma chave muito linda, dourada. É a chave da cidade do sucesso.
É a chave da cidade da realização. É a chave da cidade da satisfação pessoal, da abundância. É a cidade da alegria da realização, do sentimento de prosperidade. É uma chave dourada, bonita, incrível. Mas essa chave se chama autorresponsabilidade. Ninguém vai poder fazer o que precisa ser feito sem a chave da autorresponsabilidade. Essa chave abre as portas do empreendedorismo na sua vida, da sua capacidade de ser criativa, inovadora, arrojada, delimitando e delineando estratégias para o seu futuro. A chave que abre essa porta desse futuro, para esse empreendedorismo, para esse sucesso, chama autorresponsabilidade. Ninguém vai poder fazer por você. Essa chave, dentro dessa chave da autorresponsabilidade, né? E eu vou trazer aqui 5 pontos para você dessa autorresponsabilidade, tá? Se é para criticar, cale-se. Tá dentro dessa autorresponsabilidade. Tô trazendo vocês para um processo de realidade. Olha, tá ali o empreendedorismo na minha vida. Eu já entendi que eu posso ser espiritual e posso cobrar pelo meu trabalho, porque quanto mais abundante e próspera eu for na minha vida, mais pessoas eu vou alcançar com essa prosperidade. Eu vou ser um veículo de alegria, de sucesso, de bem-estar para muita gente. Pega a chavinha da autorresponsabilidade, enfia na porta do empreendedorismo e abre. E aí eu vou te trazer hábitos, práticas que vão te ajudar nesse processo de autorresponsabilidade. Tá? Então, 6 práticas que fazem parte do seu processo de autorresponsabilidade. Se é para criticar, cale-se. Se é para reclamar, dê sugestões. Se é para buscar culpados, busque soluções. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos. Não valore as pessoas pelos seus erros. Porque se você fizer isso, você vai fazer exatamente a mesma coisa com você. Se você achar que alguém não tem valor porque errou, porque fracassou em alguma coisa, você para de tentar. Você não se responsabiliza. As pessoas que se autorresponsabilizam não julgam os outros porque não se julgam. Né? Não justificam os seus erros porque aprendem com os seus erros. Não se fazem de vítima porque não tem tempo para isso, porque se colocam na posição de uma pessoa que vai vencer os obstáculos da vida com humildade, com resiliência, com fazer todo dia, com constância, né? Não busca culpados porque está focado em solucionar os problemas. Não está focado no problema, está focado em resolver o problema, em buscar a solução. Tem pessoas que ficam presas no problema, amam o problema, mas amam ficar no problema, não amam resolver problema, né? Então essa é a diferença. Pessoas que têm autorresponsabilidade, elas não reclamam porque elas estão sempre prontas a trazer uma sugestão, uma solução. Então ela não fica murmurando, né? E ela não critica quando ela vê alguém fazendo algo errado. Ela simplesmente se cala porque aquilo não é problema dela. Então, para de ser, como eu tenho falado, para de ser o juiz. Pode deixar, eu vou colocar, tá bem? Para de ser a palmatória do mundo, porque você que critica tantos outros, muitas vezes você não se mexe do lugar porque você tem medo de que vão criticar você. Então, eu não vou fazer nada, porque eu sou o crítico, né? Então, eu também sei que vão ter outros críticos aí, e eu não quero ser criticada, então eu nem me responsabilizo por nada. Saia da caverna. Saia da caverna, saia da paralisia. Se autorresponsabilize. Pegue essa chave da autorresponsabilidade, abra as portas do empreendedorismo na sua vida. Saia da dualidade. O mundo da dualidade é esse mundo que está instalado, essa coisa de bem e mal. Você é bom, você não é.
você é meu amigo, você não é, se você não gosta da mesma coisa que eu te odeio, as pessoas não dialogam mais, tudo é opressão, você precisa fazer assim, assado. Não, gente. Esse mundo de dualidade precisa ser transformado por pessoas que estão dispostas a pensar, se autorresponsabilizar, a dialogar, abrir as portas desse empreendedorismo, ser empreendedor, ser criativo, inovador e arrojado, delinear a estratégia do seu futuro, saber onde você quer chegar. Você já tem a faca e o queijo na mão, porque você já entendeu qual é o seu propósito. Você sabe que você quer ser terapeuta holístico, que você quer ser astrólogo, que você quer ser astronauta, não importa o que você queira. A maioria das pessoas que estão aqui disseram que sim, que sabem qual é o seu propósito de vida. Agora é o momento de pensar na estratégia. Por quê? Porque cada um de nós aqui vai ter um viés, né? Então, para encerrar, não se compare com ninguém. Procure perceber qual é o seu lugar. Eu sou uma terapeuta de 1 para 1. Eu sou uma terapeuta de 1 para muitos. Já é um começo. O que é isso, gente? Uma pessoa de 1 para 1 é aquela pessoa que ama consultório e vai passar a vida no consultório. Uma pessoa de 1 para muitos é uma pessoa que tem uma mensagem para entregar. Então ela precisa criar uma estratégia de entrega dessa mensagem. Ambas pessoas serão prósperas porque estarão cumprindo o seu propósito. Ambas pessoas estarão fazendo e cumprindo e transbordando, porque estarão fazendo para aquilo para que foram chamadas. Mas você vai precisar se autorresponsabilizar, largar os preconceitos relacionados ao que é espiritual e ao que não é espiritual. Entender que você é terapeuta, mas que você também precisa se cuidar, você tem necessidade, você precisa fazer terapia, você precisa curar a sua descendência para você ajudar a curar a descendência alheia. Você precisa tratar os seus fantasmas. Você precisa fazer a batalha no seu campo mental, que é lá onde acontece a nossa batalha diária, no campo da mente. Você precisa botar o nhonho para dormir, dar um nocaute no nhonho. O nhonho, quem manda nessa bagaça aqui dessa mente sou eu. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Estratégia. Então você nasceu para palestrar. E aí você nunca vai se colocar para fazer uma palestra? Como é que é isso? Né? Então, como tem sido muito dito por aí, feito é melhor que perfeito. Né? Então vamos lá fazer o que será. Vamos sair dessa cavernosa, vamos sair dessa rebordosa, vamos nos preencher com essa divindade que habita em nós, vamos ouvir a voz do nosso coração, ouvir a voz da nossa essência, do nosso divino. Não vamos ouvir a voz do medo, da escassez. E vamos então para esse processo de empreender. Eu tenho um desafio para fazer para vocês. O que é que mais está machucando nesse processo? Você não está conseguindo arrumar o seu espaço, você não se sente capaz de atender, você acha que não tem valor. Olhe para isso, pense sobre isso. Se desafie a olhar para aquilo que está doendo. O que é que você não está conseguindo vencer? Né? Então, qual é o lugar onde você bloqueou, você congelou? A gente precisa de pequenas ações diárias para que a gente consiga prosperar, para que a gente possa sair desse lugar de caverna, desse lugar de paralisia, desse lugar de não nos responsabilizarmos pela nossa própria vida, tá bom? Um beijo para vocês bem grande. Quem gostou aí, joga corações, por favor. Vamos nos despedindo. Eu agradeço a presença de todos, da nossa audiência maravilhosa. Quinta-feira, às 19h30, estaremos aqui com a equipe Ressoar, Ellen de Paula, Sônia, Shirloca, estaremos todas aqui, agradecendo a presença de todas. Eu acho que vai rolar um bagulho de não sei o que sinestésico. Não sei exatamente o título ainda, tá? Mas vamos falar disso, né? Eu quero agradecer a presença de todas, de todos vocês. Dizendo que assim, eu detesto desligar, gente, que como eu gosto de falar com vocês não têm noção. Que eu gosto é de ficar aqui, ó, blá, 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 com vocês, trocando ideia. Muito bom. Amo muito tudo isso. Amo vocês.
Um beijo no coração. Ai, gente, é tão bom ver esses corações subindo, ver colorido. Ai, gente, é São João, aleluia! É muito bom! Ai, gente, muito bom, muito bom. Aulão, gostei. Pessoal botando gratidão, lindona arrasando como sempre. Ai, gente, muito bom. E é isso. Agora, só lembrando a vocês que a gente vai ter que começar a tirar as músicas, né? Porque tá dando bloco de direto, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, tá bom? Amo muito vocês. Beijo! Beijo, beijo, beijo.